Você não vai acreditar no que aconteceu quando essa mulher grávida descobriu que o marido milionário estava desfilando com a amante numa festa de gala, e ela estava lá, escondida, vendo tudo. O que ela fez depois disso vai te deixar de queixo caído. Fica aí que essa história vai te prender do começo ao fim. Imagina só a cena. Pessoal, você está grávida de 6 meses, radiante com a notícia que acabou de confirmar no médico, segurando o ultrassom nas mãos e pensando: nossa, finalmente vou contar para o meu marido que ele vai ser papai. Você chega em casa toda animada, preparando uma surpresa romântica, quando encontra um bilhetinho gelado na cozinha. Preciso de um tempo sozinho. Não se preocupe, entro em contato. Assim, do nada, sem mais nem menos. Mas espera, a história fica muito pior. Porque algumas horas depois, navegando no celular, você vê uma foto que faz seu mundo desabar completamente. Seu marido, aquele homem com quem você dividiu 12 anos da sua vida, estava sorrindo de orelha a orelha com uma atriz famosa pendurada no braço dele. E não era uma foto qualquer não, gente, era numa festa pré-gala. Ele todo produzido, ela toda deslumbrante, e os dois parecendo um casal apaixonado. Essa é a história real de Marina, que viveu o pesadelo que muitas mulheres temem. Mas o que ela fez depois? Cara, isso sim que é vingança inteligente. Ela não chorou, não fez escândalo, não saiu quebrando tudo. Não mesmo. Ela tramou algo muito mais devastador. Agora, antes de continuar, deixa eu te contar como tudo começou. Marina sempre foi daquelas mulheres que você olha e pensa: nossa, que vida perfeita. Casada com Roberto, um empresário do ramo de tecnologia, dona de uma mansão gigantesca, frequentava os melhores eventos da cidade. Sabe aquela vida de revista? Era exatamente isso. Mas por trás de toda essa perfeição, as coisas já não andavam bem há alguns meses. Roberto tinha se tornado distante, frio, sempre ocupado demais para conversas íntimas. As jantadas românticas viraram reuniões de trabalho, os fins de semana a dois viraram viagens de negócios. Marina sentia que estava perdendo o marido, mas nunca imaginou que ele já tinha encontrado outra pessoa para ocupar o lugar dela. E que pessoa, né, pessoal? Helena Moura, uma atriz em ascensão que estava estampando outdoors pela cidade toda. Linda, jovem, talentosa, tudo que Marina achava que não era mais. Porque vamos combinar, depois de 12 anos de casamento, a autoestima da mulher fica meio abalada quando o marido começa a agir estranho. Mas voltando àquela noite fatídica, Marina, mesmo destruída, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu ir ao gala da fundação, o evento beneficente que ela mesma tinha organizado durante meses, o evento que ela deveria apresentar junto com Roberto. Só que agora ela ia como fantasma, como observadora da própria humilhação. Coloca aí uma roupa preta discreta, óculos escuros, lenço na cabeça. A mulher virou quase uma espiã da própria vida. E imaginem a cena. Ela consegue entrar pela entrada de serviço, se esconde num cantinho escuro do salão e vê, meu Deus do céu, o marido dela fazendo papel de ridículo com a amante. Roberto, que sempre foi super reservado em público, estava ali se derretendo todo para Helena. Braço em volta da cintura, sorrisos que Marina não via há meses, sussurrinhos no ouvido que faziam a moça dar gargalhadas. Uma humilhação pública total. E o pior, os fotógrafos adoraram o casal novo, fizeram uma festa danada. Mas aí que as coisas ficaram ainda mais tensas. Galera, do nada aparece Dona Dolores, a mãe da Helena. E essa mulher, meu amigo, essa mulher era venenosa mesmo. Ela avista Marina se escondendo e vai direto para cima, com aquele sorriso falso de socialite. Marina, querida, que surpresa te ver aqui sozinha, disse a mulher com uma ironia que cortava. Cadê o Roberto? Como se não soubesse, né? Ah, ele deve estar por aí com minha filha Helena. Que casal lindo eles fazem, não acha? É uma pena sua, condição delicada. Galera, a mulher estava insinuando que Marina estava grávida. Como ela sabia? Ou era só maldade mesmo? Marina tentou desconversar, mas a cobra continuou. Sabe, Marina, homens como Roberto precisam de estímulo constante. E uma esposa grávida, bem, não é exatamente estimulante, é. Que crueldade, gente! Imaginem Marina ouvindo isso, grávida, abandonada, vendo o marido com outra. A mulher estava literalmente pisando em quem já estava no chão. Mas Dona Dolores não parou por aí. Ela continuou. Neste mundo, querida, os fortes sobrevivem. E às vezes isso significa saber a hora certa de sair de cena graciosamente. Basicamente, a mulher estava mandando Marina desaparecer da vida do próprio marido. A audácia dessa gente, pessoal. A audácia.
Marina saiu dali destruída, mas ao mesmo tempo com uma raiva que ela nunca tinha sentido na vida. Porque uma coisa é descobrir traição, outra coisa é ser humilhada publicamente e ainda ter que ouvir de uma desconhecida para assumir da própria vida. Naquela noite, vendo Roberto e Helena saindo do evento mais cedo, provavelmente para um encontro romântico, Marina tomou uma decisão. Se eles queriam que ela sumisse, ela ia sumir mesmo. Mas do jeito dela. Nos dias seguintes, Marina botou um plano em ação que era simplesmente genial. Primeiro, ela ligou para Carla, sua melhor amiga e advogada. Carla ficou possessa quando soube de tudo. Marina, pelo amor de Deus. O homem te abandona grávida para ficar com uma atriz e você fica aí sofrendo calada. Não, minha querida, não vai ser assim não. Juntas, elas elaboraram o que Marina chamou de Operação Fantasma. Ela ia simplesmente desaparecer da vida de Roberto. Nada de confrontos dramáticos, nada de lágrimas, nada de súplicas. Ela ia sumir e deixar que ele lidasse com as consequências. Marina fechou todas as redes sociais, trocou de número, instruiu a equipe da casa para encaminhar toda a correspondência para o escritório da Carla. Ela liquidou algumas joias e investimentos pessoais, o suficiente para viver independente por um bom tempo, e cortou qualquer vínculo financeiro imediato com Roberto. Mas o golpe de mestre foi a carta que Carla enviou para Roberto. Nada emocional, nada dramático, apenas um documento formal e frio comunicando a gravidez e as intenções de Marina, guarda total da criança, pensão alimentícia generosa e divisão igualitária dos bens do casal. Pessoal, Roberto pirou. Nos primeiros dias, ele mal ligava, provavelmente ocupado demais com a vida nova. Mas quando recebeu aquela carta, ai meu Deus, o homem virou uma fera. Ele deixou mensagens desesperadas. Marina, onde você está? Precisamos conversar sobre esse acordo de separação. Reparem que ele nem mencionou o Gala, nem pediu desculpas, só estava preocupado com os papéis da separação. Mas quando soube da gravidez, aí a coisa ficou séria. Roberto começou a negar a paternidade, exigiu o teste de DNA, acusou Marina de tentar extorquir dinheiro dele. O homem que tinha abandonado a esposa grávida agora estava se fazendo de vítima. A equipe jurídica dele entrou com uma enxurrada de processos tentando localizar Marina, forçar o encontro, mas ela tinha sumido mesmo. Estava numa casinha de praia que tinha comprado anos atrás, um refúgio que Roberto nem lembrava que existia. E lá Marina se transformou. Em vez de ficar chorando pelos cantos, ela começou a estudar a situação dela. Porque, gente, Marina sempre foi inteligente, sempre foi observadora, só que Roberto nunca deu valor para isso. Ele via nela apenas a esposa troféu, a organizadora de eventos, a cara bonita para acompanhar nos compromissos sociais. Mas Marina conhecia Roberto melhor que ninguém. Ela sabia dos negócios dele, das reuniões, dos contatos. E começou a notar umas coisas muito estranhas. Enquanto cuidava da gravidez e se preparava para a maternidade solo, Marina começou a investigar a vida nova de Roberto. Todo dia ela via notícias do casal perfeito. Roberto e Helena em restaurantes caros, em viagens, em eventos. O homem que era super reservado tinha virado um livro aberto para a imprensa. Mas Marina percebeu algo interessante. Roberto tinha feito os investimentos suspeitos numa produtora de filmes que, coincidentemente, começou a contratar Helena para vários projetos. Além disso, alguns executivos da empresa dele tinham sido promovidos rapidamente, e todos tinham conexões com a família da Helena. Carla. Marina falou para a amiga durante uma conversa por vídeo, acho que Roberto não está só traindo o casamento. Acho que ele está usando a empresa para bancar a carreira da Helena. Carla levantou a sobrancelha. Marina, se isso for verdade, não é só questão de divórcio mais não. É fraude empresarial. E foi aí que Marina teve a ideia que mudaria tudo. Se Roberto queria jogar sujo, usando o poder e o dinheiro para humilhar ela publicamente, ela ia mostrar para todo mundo quem ele realmente era. Durante os meses seguintes, Marina virou uma detetive da própria vida. Ela cruzou informações financeiras, declarações públicas, posts nas redes sociais. E descobriu um esquema muito bem montado. Roberto não estava só bancando Helena. Ele estava usando recursos da empresa, influência, contatos. Tudo para impulsionar a carreira da amante. E Dona Dolores, a mãe venenosa. Ela estava orquestrando tudo. Quando a filhinha da Marina nasceu, uma menina linda que ela chamou de Lara, a determinação dela ficou ainda mais forte. Aquilo não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Era sobre mostrar que mulher abandonada não é mulher derrotada. O teste de DNA confirmou o que todo mundo já sabia. Roberto era pai da Lara. Mas em vez de amolecer,
ele ficou ainda mais agressivo. Começou a espalhar pela mídia que Marina era interesseira, que estava tentando prejudicar ele por vingança. Roberto e Helena viraram o casal queridinho dos tabloides. Ela, a atriz talentosa em ascensão. Ele, o empresário visionário que encontrou o amor verdadeiro. A narrativa que eles construíram era que Marina era uma ex-esposa problemática, instável, que não conseguia aceitar o fim do casamento. Mas Marina tinha um trunfo na manga. Ela descobriu que uma executiva júnior da empresa de Roberto estava incomodada com as decisões éticas duvidosas que ele vinha tomando. E essa executiva, uma moça que Marina sempre tratou com carinho, mandou um pendrive anônimo para o escritório da Carla. Pessoal, o que tinha naquele pendrive era dinamite pura. E-mails internos, memorandos da empresa, gravações, tudo provando que Roberto tinha usado recursos da empresa para favorecer Helena, prejudicando acionistas e funcionários. Não era mais só conflito de interesses. Era fraude empresarial mesmo. Com essas evidências, Carla entrou com uma nova petição. Não era só divórcio mais, era investigação criminal. A coisa ficou feia para Roberto. A mídia que antes exaltava o casal perfeito agora estava investigando fraude corporativa. Empresário de tecnologia sob investigação por usar empresa para favorecer amante. Manchetes assim começaram a pipocar em todos os jornais. Helena, que antes era vista como a nova estrela em ascensão, agora era questionada sobre sua participação no esquema. Os comentários nas redes sociais dela mudaram completamente. Em vez de elogios, só acusações de ser destruidora de lar e cúmplice de fraude. E Roberto, o homem que se achava intocável, estava vendo o império desmoronar. Um dia, ele ligou para Marina. A voz que antes era arrogante agora estava desesperada. Marina, por favor, precisamos conversar. Isso tá saindo do controle. Sua advogada tá destruindo minha vida, minha empresa. Marina ouviu em silêncio e respondeu com uma frieza que ela nem sabia que tinha. Você destruiu nossa vida, Roberto. Agora está enfrentando as consequências dos seus próprios atos. Mas pensa na Lara. Você quer que ela cresça com um pai enfrentando acusações criminais? Pensa no escândalo. O homem estava tentando usar a própria filha para manipular Marina. Que cara de pau. Você deveria ter pensado na Lara quando abandonou sua esposa grávida para desfilar com a amante em público. Deveria ter pensado nela quando comprometeu a ética da sua empresa. Isso não é sobre mim destruindo sua vida, Roberto. Isso é sobre você enfrentando a verdade do que se tornou. Marina desligou o telefone. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente forte. A pressão sobre Roberto ficou insuportável. Os acionistas queriam explicações, o conselho diretor abriu investigação interna, e o Ministério Público estava analisando as acusações de fraude. E aí, gente? Helena não aguentou a pressão. A carreira dela desmoronou completamente. Contratos cancelados, propagandas suspensas, ofertas de filme sumindo. A menina que queria ser estrela virou persona não grata em Hollywood. Desesperada, Helena procurou Carla pedindo uma reunião privada. Marina, apesar de tudo, aceitou encontrar com ela. A Helena que apareceu no escritório da Carla não tinha nada a ver com a mulher deslumbrante do gala. Estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, roupa amarrotada, o brilho da fama completamente apagado. Eu preciso contar tudo, Helena sussurrou, com a voz tremendo. Não aguento mais. Ele vai me arrastar junto com ele para o fundo do poço. E aí Marina descobriu toda a verdade. Helena confessou que o caso tinha começado quase um ano antes do gala, tudo orquestrado pela mãe dela, Dona Dolores. A mulher tinha identificado Roberto como um alvo lucrativo para a carreira da filha. Minha mãe me forçou, Helena chorou. Ela dizia que era minha grande chance, que Roberto podia me transformar numa superestrela. Ela falava que você era coisa do passado, uma esposa cansada que não valorizava ele. Helena contou como Dona Dolores marcava encontros casuais, ensinava ela como apelar para o ego e o desejo de novidade do Roberto. Como Roberto foi ficando obcecado pela fantasia de ser um empresário poderoso com a atriz famosa no braço. Ela detalhou como Roberto desviou dinheiro da empresa para produtoras em troca de papéis para Helena. Como instruiu ela a promover os negócios dele nas redes sociais, criando uma falsa sensação de endosso. Helena até admitiu ter forjado posts para fazer o romance parecer mais genuíno e impactante para o público. Ele ficou viciado na fantasia, Helena contou, secando os olhos. Adorava a ideia do CEO poderoso com a atriz linda e famosa. E eu adorava a atenção, as oportunidades. Mas aí você sumiu, saiu a notícia do bebê, e tudo começou a desmoronar. Minha carreira tá arruinada. Recebo mensagem de ódio todo dia.
Ele é um monstro. Marina ouviu tudo com o rosto impassível. Não sentia satisfação com o sofrimento de Helena, apenas um vazio profundo. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre expor a verdade, responsabilizar Roberto pelos atos dele e encontrar paz para ela e Lara. O que você quer, Helena? Carla perguntou, profissional. Imunidade, Helena implorou, olhando para Marina. Eu testemunho. Dou tudo para vocês. E-mails, mensagens, gravações. Tenho tudo. Minha mãe até se gabava de alguns esquemas deles. Só quero sair dessa. Quero salvar o que sobrou da minha vida. Marina olhou para Carla. Podemos confiar nela. O testemunho dela, junto com as evidências que já temos, seria devastador para Roberto. Acabaria com a carreira dele e potencialmente levaria a acusações criminais. Mas precisamos verificar tudo que ela fornecer. Marina finalmente falou diretamente com Helena. Se você mentir, se omitir qualquer coisa, se tentar proteger ele ou sua mãe, não hesitaremos em expor você como cúmplice. Entendeu? Helena acenou freneticamente. Entendi. Prometo. Vou falar a verdade. O acordo foi firmado. Helena cooperaria completamente, fornecendo todas as evidências e testemunhos. Em troca, Carla defenderia um acordo de delação premiada para Helena, desde que as informações fossem precisas e levassem a uma acusação bem-sucedida de Roberto. Saindo do escritório da Carla, Marina sentiu um peso imenso sair dos seus ombros. O tormento psicológico da traição de Roberto, a humilhação pública, a luta pelo futuro da filha, tudo se consolidou num caminho claro adiante. A verdade estava prestes a ser revelada, e Roberto Thorne finalmente ia enfrentar as consequências. O julgamento foi um espetáculo, galera. O tribunal lotado, jornalistas disputando lugar, câmeras piscando. Roberto, cercado por advogados caríssimos, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. O terno impecável agora parecia grande demais para ele. Helena, pálida e contida, sentou separada, sua presença um testemunho silencioso do desmoronamento do mundo de Roberto. Marina, serena e composta, sentou ao lado da Carla, segurando a mãozinha pequenina da Lara, um símbolo da força renovada dela. O julgamento começou com uma avalanche implacável de evidências. Carla, mestre do drama jurídico, apresentou o dossiê meticulosamente compilado. Registros financeiros brilharam na tela grande, destacando os investimentos suspeitos e os orçamentos inflacionados para projetos estrelados por Helena. E-mails internos foram lidos em voz alta, revelando as instruções de Roberto para manipular recursos corporativos para ganho pessoal. Então veio o testemunho de Helena. Ela recontou o caso com detalhes arrepiantes, a voz quebrando enquanto confessava sua parte no engano. Ela forneceu gravações de conversas com Roberto, onde ele discutia abertamente como aproveitar a empresa para impulsionar a carreira dela e até detalhou alguns dos planos conspiratórios de Dona Dolores. Dona Dolores, observando da galeria, parecia furiosa, o rosto uma máscara de raiva. Os advogados de Roberto tentaram desacreditar Helena, pintando-a como uma amante rejeitada buscando vingança, mas o testemunho dela foi corroborado pelas evidências documentais esmagadoras. Eles também tentaram retratar Marina como uma ex-esposa vingativa, mas Carla rebateu com uma narrativa poderosa de uma mulher abandonada, publicamente humilhada, e forçada a lutar pela dignidade e pelo futuro da filha. Marina subiu ao banco das testemunhas, a voz clara e firme. Ela falou do casamento, do amor por Roberto, e da traição devastadora no Gala. Falou da gravidez, do medo, e da determinação para proteger Lara. Ela mostrou fotos de Lara, saudável e linda, a certidão de nascimento listando claramente Roberto como pai. O testemunho dela foi desprovido de teatralidade, apenas uma narrativa quieta e digna da verdade dela. No interrogatório, o advogado de Roberto tentou encurralá-la, questionando os motivos e a independência financeira dela. Mas Marina, preparada pela Carla, manteve a calma, respondendo cada pergunta com lógica e graça imperturbáveis. O momento crucial veio quando Carla chamou Roberto Thorne para depor. Ele estava arrogante no início, negando as alegações e tentando desviar a culpa. Mas sob o questionamento implacável da Carla, as rachaduras na compostura dele começaram a aparecer. Ela apresentou a ele os próprios e-mails, os próprios registros financeiros, as próprias palavras das gravações que Helena fornecera. Senhor Thorne. A voz de Carla ecoou pelo tribunal. Não é verdade que você conscientemente usou fundos da Thorne Enterprises para promover a carreira da senhorita Helena, cometendo assim um conflito de interesse flagrante e potencialmente fraudando seus acionistas? Roberto gaguejou, o rosto ficando vermelho. Eu estava apoiando a carreira dela.
Ela é uma atriz talentosa. Às custas da integridade da sua empresa, às custas dos votos matrimoniais, às custas da sua reputação, Carla pressionou, a voz inabalável. E não é verdade que você abandonou sua esposa grávida, senhora Marina, ao mesmo tempo em que estava publicamente exibindo a senhorita Helena, causando a ela imensa angústia emocional e humilhação. Roberto olhou para Marina, realmente olhou para ela, pela primeira vez em meses. Os olhos dele, antes desdenhosos, agora continham um lampejo de algo parecido com vergonha, ou talvez apenas medo das consequências. Ele murmurou: cometi erros. Erros, Sr. Thorne, Carla contou, ou escolhas calculadas que beneficiaram você e a senhorita Helena às custas de todos os outros. O peso das evidências, o questionamento implacável, e a verdade inegável das ações dele finalmente o quebrou. Roberto Thorne, o formidável magnata da tecnologia, desmoronou no banco das testemunhas. Ele admitiu o caso, o uso indevido de fundos da empresa, o tratamento cruel com Marina. Confessou ter priorizado o ego e o novo relacionamento sobre as responsabilidades como marido, pai e CEO. O tribunal explodiu em suspiros e sussurros. O juiz, após um silêncio tenso, pediu um recesso. Marina sentiu uma sensação profunda de encerramento. A verdade estava exposta. As mentiras foram reveladas. O império de Roberto, construído na ambição e agora manchado pelo engano, estava desmoronando. Não era um sentimento triunfante, mas quieto e solene. A batalha foi longa e árdua, mas a justiça, parecia, finalmente estava ao alcance. O que aconteceu depois do julgamento foi rápido e decisivo, pessoal. Roberto enfrentou múltiplos processos civis de acionistas e foi forçado a renunciar como CEO da Thorne Enterprises. Levou multas pesadas e serviço comunitário, e a imagem pública dele foi irreparavelmente danificada. A fortuna, uma vez aparentemente limitada, foi significativamente diminuída por taxas legais e acordos. Dona Dolores, implicada no testemunho de Helena, enfrentou os próprios problemas legais e condenação pública, a posição social dela em frangalhos. Helena, graças à cooperação, recebeu uma sentença mais leve e começou o processo difícil de reconstruir a vida e carreira longe dos holofotes. Marina, por outro lado, emergiu dos destroços com a dignidade intacta, a reputação restaurada e o futuro brilhando. O tribunal concedeu a ela a guarda total de Lara, com Roberto tendo direitos de visitação supervisionada, um testemunho das ações passadas dele e da necessidade de proteger a filha. O acordo de divórcio foi substancial, garantindo segurança financeira para Marina e Lara para toda a vida. Mas mais que os ganhos financeiros, Marina conquistou algo inestimável: a autoestima. Ela tinha enfrentado traição, humilhação e um adversário poderoso. E não apenas sobreviveu, mas prosperou. Encontrou a voz, afirmou a força, e lutou pela justiça. Marina vendeu a mansão gigantesca que tinha compartilhado com Roberto, cortando o último laço físico com a vida passada. Com os recursos e uma parte do acordo, comprou uma casa linda e ensolarada num bairro vibrante e familiar, longe dos sussurros da alta sociedade. O relacionamento dela com Carla se aprofundou numa ligação inquebrantável. Carla se tornou não apenas a advogada, mas a confidente mais próxima, a família escolhida. Numa tarde ensolarada, Marina sentou no balanço da varanda da casa nova, Lara gargalhando no colo dela. A menina, agora uma criança travessa com o cabelo escuro de Roberto e os olhos brilhantes e inquisitivos de Marina, apontou para uma borboleta passando. Mamãe, bonita. Marina abraçou a filha com força, uma onda de amor profundo a inundando. Esta era a redenção dela. Esta era a conclusão profundamente satisfatória. Construiu uma vida nova, cheia de amor genuíno, paz e autenticidade. Não era mais senhora Roberto Thorne, a esposa abandonada. Era Marina, uma mãe forte e resiliente, traçando o próprio curso. Pensou no Gala, na noite em que o mundo dela se despedaçou. Pensou na dor, na traição, na humilhação, mas também pensou na força que isso despertou nela, na coragem que deu para lutar, e no caminho que forjou rumo a este lindo novo começo. Roberto ocasionalmente via Lara durante visitas supervisionadas. Era um homem mais quieto agora, humilhado e contido. Não havia animosidade entre eles, apenas um entendimento quieto e quase triste. Ele tinha perdido tudo que realmente importava. E Marina, ao perdê-lo, tinha conquistado o verdadeiro eu. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a casa nova, Marina sorriu. A vida estava longe de ser perfeita, mas era real. Era dela, e estava apenas começando.
Tinha caminhado através do fogo e emergiu mais forte, mais inteira, e profundamente grata pelas lições aprendidas e pelo amor encontrado. E aí, pessoal, que história, né? Marina nos ensinou que mulher traída não precisa aceitar humilhação calada. Que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem e mostrar para o mundo quem você realmente é. Se a jornada da Marina te inspirou, se a coragem dela ecoou nas suas próprias experiências de superar adversidades, deixa aquele like maroto, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história, e se inscreve no canal para mais histórias de resistência e empoderamento. Seu apoio ajuda a gente a trazer essas histórias poderosas à vida. E conta aí nos comentários, o que você faria no lugar da Marina? Como você lidaria com uma traição dessas? Obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês não vão acreditar no que aconteceu neste tribunal em Manhattan. Uma mulher grávida aparece do nada bem na hora que o ex-marido bilionário estava prestes a se divorciar da amante. E o que ela revelou sobre os filhos que estava esperando. Meu Deus, isso mudou tudo completamente. Pessoal, preparem-se porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 8. Tem traição, mentira, dinheiro, poder e um final que ninguém esperava. Fiquem até o final porque o que esse bilionário fez quando descobriu a verdade sobre os filhos vai deixar vocês de queixo caído. O ar no Tribunal Superior 3B de Manhattan estava pesado. Sabe aquele clima tenso que você corta com a faca? Era exatamente isso. Todo mundo estava ali esperando o show começar. De um lado, tínhamos Vitória Devo. Uma mulher linda, poderosa, diretora operacional de uma das maiores empresas de logística do mundo. Ela estava ali toda produzida, com aquele sorrisinho de quem já ganhou o jogo antes mesmo de começar. Do outro lado, o homem que fazia o coração dela bater mais forte e a conta bancária dela ficar mais gorda, Damian Vestuou. Gente, esse cara é dono da Vestuou Global Logistics. Bilionário de verdade, daqueles que aparecem na capa da Forbes. Alto, elegante, com aquele jeito sério de quem manda em tudo e em todos. E ali ele estava, prestes a se livrar oficialmente da esposa que tinha sumido do mapa há quase um ano. Jessica Peterson. Esse era o nome da mulher que ninguém via há meses. O pessoal da imprensa já tinha criado toda uma narrativa. Que ela era frágil, instável, que não aguentou a pressão de ser casada com um bilionário e simplesmente desapareceu. Tipo aquelas histórias que a gente vê nos jornais, né? A juíza Miranda Reis estava ali, toda séria, com aquela cara de quem não tem paciência para drama. Ela limpou a garganta e falou bem claro. Estamos aqui para finalizar a dissolução do casamento entre Damian Vestuou e Jessica Peterson. A senhora Peterson foi devidamente notificada e não apareceu nem respondeu. Portanto, o tribunal está preparado para decidir a favor do acordo proposto pelo requerente. Era isso. Game over. Vitória estava quase saboreando a vitória quando... Crê! A porta pesada do tribunal se abriu devagar, fazendo aquele barulho que faz todo mundo virar a cabeça. E gente, o que aconteceu depois ninguém estava esperando. Na porta estava uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era Jessica Peterson. E cara, ela não estava nada parecida com aquela figura frágil que a mídia pintava. Alta, cabelo loiro preso num rabo de cavalo elegante, vestindo um vestido azul marinho simples. Mas o que fez todo mundo ficar em choque? Ela estava grávida. E não era pouquinho não, viu? Era daquelas barrigas bem redondas, de quem está quase no final da gravidez. Uns 8 meses, fácil. O silêncio que desceu naquela sala foi de arrepiar. Vitória, que segundos antes estava radiante, ficou pálida como papel. A máscara de confiança dela rachou na hora. Damian. O cara estava petrificado, como se tivesse visto um fantasma. Atrás da Jéssica veio uma mulher de cabelo curto, toda determinada. Meritíssima. Ela disse com uma voz que ecoou por todo o tribunal. Meu nome é Brenda Walsh. Estou representando a senhora Jessica Peterson Vestuou. Viemos contestar este divórcio. Mano, o tribunal explodiu em sussurros. O advogado da Vitória, Cora Jennings, pulou da cadeira. Objeção. Isso é uma palhaçada. A senhora Peterson abriu mão do direito de comparecer. Mas a Brenda nem se abalou. Ela simplesmente caminhou ao lado da Jéssica, guiando ela devagar até a frente do tribunal. E a cada passo que a Jéssica dava, a verdade ficava mais óbvia. Aquela barriga não era truque de luz nem roupa colchoada não. Era um bebê. Um bebê Vestuou. Vitória sentiu o sangue gelar nas veias. O futuro dela inteiro estava baseado numa coisa só. Damian não tinha herdeiros. E ela ia ser a mãe da próxima geração Vestuou, não essa fantasma do passado.
Jéssica parou na frente da mesa da juíza, a mão sempre protegendo a barriga. Ela olhou direto nos olhos da juíza Reis e disse, com uma voz firme: Meritíssima, peço desculpas pelo atraso. Parece que não fui devidamente informada sobre a natureza real destes procedimentos. Estou aqui para garantir que o tribunal tenha todos os fatos relevantes antes de tomar sua decisão. A juíza olhou da barriga da Jéssica para o rosto pálido do Damião, depois para a fúria mal disfarçada da Vitória. O divórcio simples que ela esperava para as 10 horas da manhã tinha acabado de explodir no julgamento da década. Senhora Walsh, a juíza disse com aquela voz perigosamente baixa, a senhora e sua cliente estão causando uma grande perturbação. É melhor que tenham uma razão muito boa para isso. Brenda sorriu aquele sorriso afiado que promete sangue. Ah, nós temos sim, meritíssima. Temos uma razão que pesa cerca de 4 quilos e está chutando. A juíza Reis, sentindo o circo que ia se formar, mandou limpar a galeria, deixando só os principais players trancados naquela panela de pressão de tensão. Vitória estava tremendo de raiva. Ela sussurrava freneticamente com o advogado dela, cada vez mais desesperada. Damian continuava em silêncio, olhando fixo para a mesa como se estivesse tentando decifrar uma mensagem secreta na madeira. Senhora Peterson Westwall, a juíza começou sem papas na língua. A senhora esteve ausente por 10 meses. 10 meses durante os quais seu marido entrou com pedido de divórcio por abandono. O tribunal tem registros de múltiplas tentativas de notificá-la que ficaram sem resposta. A senhora não pode simplesmente aparecer aqui no último dia e esperar descarrilar estes procedimentos. Brenda deu um passo à frente. Com todo respeito, meritíssima, minha cliente não estava em condições de responder. Ela estava lidando com uma situação médica significativa que altera a vida, uma situação da qual o marido dela tinha pleno conhecimento antes dela partir. Garret Finn, advogado do Damian, se levantou suavemente. Objeção. Essa é uma acusação infundada e inflamatória. Meu cliente não tinha conhecimento de nenhuma situação médica. Ele acreditava que sua esposa o deixou sem causa ou explicação. Então talvez o Sr. Westwall tenha memória fraca, Brenda retrucou, os olhos brilhando. Gostaria de chamar minha cliente Jéssica Peterson Westwall para depor. Cara, isso foi uma jogada ousada e inesperada. Normalmente esse tipo de revelação fica para negociações nos bastidores. A Brenda estava jogando a granada direto no centro da sala. Jéssica se dirigiu ao banco das testemunhas com uma graça lenta e deliberada. Depois de fazer o juramento, ela se acomodou na cadeira, ajeitando-se por causa da barriga. Parecia pequena naquela cadeira grande de madeira, mas tinha uma aura inegável de força. Jéssica, Brenda começou, a voz gentil mas firme. Conte ao tribunal por que você deixou sua casa conjugal em Nova York em novembro passado. Jéssica respirou fundo, seus olhos encontrando os do Damian por um momento breve e eletrificante. Ele finalmente olhou para cima, e a conexão foi intensa. Eu saí, ela disse, voz firme, porque descobri que meu marido estava tendo um caso com sua diretora operacional, a senhora Vitória Devo. Vitória ofegou, um som teatral de indignação. Isso é mentira. Só nos envolvemos depois que ela o abandonou. Silêncio, senhora Devo, a juíza gritou, batendo o martelo. Terá sua vez. Continue, senhora Walsh. Como você descobriu esse caso, Jéssica? Não foi uma coisa só, Jéssica explicou, o olhar distante, como se estivesse revivendo uma memória dolorosa. Foram 1000 pequenas coisas. Noites tardias no escritório que se estendiam até de manhã, uma obsessão repentina com o celular. Mas a prova estava nos detalhes. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Damian é um homem meticuloso. Também é uma criatura de hábitos. Os extratos do cartão de crédito dele costumavam ser previsíveis. De repente havia cobranças por uma suíte no Carlisle toda terça e quinta por meses, e cobranças de uma boutique de lingerie de luxo, La Perla, para itens que certamente não eram do meu tamanho. O silêncio estava pesado. A peça final foi um contrato de locação que encontrei no escritório dele para um apartamento cobertura na Park Avenue, alugado por uma empresa de fachada, mas as contas de serviços públicos estavam sendo pagas pela Westwall Global. O nome no contrato de inquilino era Vitória Devo. Finn estava de pé novamente. Meritíssima. Isso é conjectura. Uma lista de queixas circunstanciais não justifica deserção. Eu não terminei, Jéssica disse, sua voz cortando a objeção dele. Ela olhou diretamente para Damian. Na noite em que encontrei o contrato, o confrontei. Ele não negou. Me disse que era complicado. Pediu tempo.
Eu disse que precisava de espaço para pensar, que ia para a casa da minha família em Boulder para esclarecer a cabeça. Brenda acenou. E o que aconteceu durante essa semana? A voz da Jéssica tremeu pela primeira vez. Nada. Ele nunca ligou. Uma semana virou 2, depois 1 mês. A próxima comunicação que recebi do meu marido foi um portador entregando papéis de divórcio na porta da frente dos meus pais. E neste ponto, Brenda disse, baixando a voz, tornando-a mais ressonante, você havia descoberto outra coisa, não foi? Jéssica colocou as 2 mãos na barriga. Sim. 2 semanas depois de chegar no Colorado, descobri que estava grávida. As palavras aterrissaram com a força de um golpe físico. Vitória soltou um som sufocado, uma mistura de descrença e fúria. Brenda partiu para o ataque. E você informou seu marido? Claro que sim, Jéssica disse, uma lágrima finalmente escapando e traçando um caminho pela bochecha. Liguei para ele imediatamente. Ele não atendeu. Deixei uma mensagem de voz. Mandei uma mensagem de texto com foto do teste de gravidez positivo. Enviei uma carta registrada, incluindo uma nota do meu médico confirmando a gravidez e a data prevista. Tenho registros de tudo. Ela olhou para a juíza, expressão suplicante. Ele sabia, ele tem sabido por 7 meses. Escolheu ignorar e prosseguir com este divórcio como se seu filho, nosso filho, não existisse. A acusação foi impressionante. Recolocou Damian não como um marido injustiçado, mas como um monstro de indiferença fria. Garret Finn estava pálido, pego de surpresa. Olhou para Damian, cujo rosto agora era uma máscara tempestuosa de confusão e raiva. Senhor Vestuou, a juíza Reis disse, voz afiada como vidro, isso é verdade? Você sabia da gravidez de sua esposa? Antes que Damian pudesse responder, Garret Finn falou por ele. Meritíssima, meu cliente nega essas alegações ultrajantes. Ele não recebeu tal mensagem de voz, mensagem de texto ou carta. Esta é uma fabricação desesperada de última hora por uma mulher tentando extorquir um acordo maior. Uma fabricação. A voz da Brenda estava carregada de gelo. Então, como seu cliente explica o investigador particular que contratou 3 meses atrás, um Sr. Paul Stadler, cuja tarefa explícita era monitorar minha cliente em Boulder, Colorado, um investigador que relatava semanalmente ao Sr. Vestuou com fotografias que claramente mostrariam a gravidez avançada da minha cliente. Ela bateu uma pasta na mesa. Intimamos o Sr. Stadler. Ele está preparado para testemunhar que pessoalmente informou ao Sr. Vestuou 6 semanas atrás que a Sra. Peterson Vestuou estava, e cito, obviamente muito grávida. A sala caiu em silêncio mortal. Isso não era mais um ele disse. Ela disse. Era um fato documentado e verificável. Damian sabia. Ele sabia. Vitória encarou Damian, os olhos arregalados com traição. Ele sabia. Sabia que havia um bebê e não contou para ela. Todo o plano dela, o futuro dela, foi construído sobre uma mentira que ele permitiu que ela acreditasse. Damian finalmente empurrou a cadeira para trás e se levantou, sua estrutura imponente parecendo sugar todo o ar da sala. Não olhou para o advogado nem para a amante. Olhou apenas para Jéssica, os olhos cheios de uma tempestade de emoções que ela não conseguia decifrar. Jéssica, ele disse, voz um rosnado baixo. Precisamos conversar. 5 anos antes, o mundo de Damian e Jéssica não era um tribunal, mas um terreno vazio e extenso no interior de Nova York, com vista para o rio Hudson. Eram colinas ondulantes e carvalhos antigos, uma tela em branco onde planejavam construir a vida. Damian, já uma força no mundo dos negócios, via aquilo como um projeto de legado. Mas para Jéssica, uma arquiteta com reputação crescente por seus projetos calorosos e humanizados, era uma carta de amor escrita em aço, vidro e pedra. Caminharam pelos terrenos por horas, mãos entrelaçadas, sonhando em voz alta. A casa principal vai aqui, ela disse, apontando para o ponto mais alto. Todo vidro no lado oeste para podermos assistir ao pôr do sol sobre o rio toda a noite. Quero uma biblioteca, Damian respondeu, um sorriso raro e fácil no rosto. Do chão ao teto com uma daquelas escadas com rodinhas como nos filmes. Terá uma lareira, ela acrescentou, e 2 poltronas grandes de couro gasto onde sentaremos quando estivermos velhos e grisalhos lendo para nossos netos. O sonho era tão vívido que quase podiam saboreá-lo. Ele era o motor imparável, e ela era a artista brilhante que dava alma à ambição dele. Naqueles primeiros anos, a parceria deles parecia invencível. Ela não era apenas a esposa de um bilionário. Era sua igual intelectual, sua confidente mais confiável.
Ele trazia para casa problemas complexos de logística da Vestuol Global, e ela esboçava fluxogramas em suas pranchetas de design, seu raciocínio espacial frequentemente encontrando soluções elegantes que a própria equipe dele havia perdido. As primeiras rachaduras na fundação foram quase invisíveis. A expansão da Vestuol Global para a Ásia exigia mais do tempo dele. As sessões de estratégia noturnas na sala de estar foram substituídas por viagens de semanas para Xangai e Tóquio. Os sorrisos fáceis foram substituídos por uma tensão perpétua no maxilar. Ele estava conquistando o mundo, mas perdendo seu lar. Jéssica tentou preencher a distância. Voou para encontrá-lo em Hong Kong para um jantar surpresa de aniversário, só para passar a maior parte sozinha numa suíte de hotel enquanto ele era puxado para uma reunião inevitável. Tentou animá-lo com os projetos finais da casa do Rio Hudson, mas ele apenas dava uma olhada, a mente claramente ainda em relatórios trimestrais e preços de ações. Parece ótimo, Jace. O que você achar melhor, ele dizia, palavras que eram uma demissão casual do sonho compartilhado. Então veio Vitória Devo. Chegou na Vestuol Global como uma estrategista faminta e brilhante contratada de uma empresa rival. Jéssica a conheceu numa gala da empresa e ficou imediatamente alerta. Vitória não era apenas bonita. Era um espelho da própria ambição do Damian. Falava a linguagem dele, a linguagem de aquisições, participações de mercado e takeovers hostis. Quando olhava para Damian, não via um marido. Via um rei, e estava oferecendo a ele um trono num reino que podia governar com ela ao lado. Jéssica assistiu enquanto o relacionamento profissional dele sangrava para outra coisa. Vitória se tornou sua esposa do trabalho, a primeira que ele chamava com boas notícias, em quem se apoiava durante uma crise. O declínio foi uma erosão lenta e dolorosa. Jantares íntimos foram substituídos por comida chinesa comida em silêncio. Risos compartilhados foram substituídos pelo constante teclar dos polegares num telefone que de repente estava sempre virado para longe dela. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente a milhões de quilômetros de distância no mundo ao qual ela não era mais convidada a entrar. Sentia-se como um fantasma no próprio casamento, assombrando os corredores do apartamento na Fifth Avenue. A noite em que encontrou o contrato do apartamento da Vitória não foi um momento de gritos ou vidro quebrado. Foi um momento de quietude profunda e devastadora. Segurou o papel na mão, o documento crocante, um atestado de óbito para o casamento. Viu as datas. O caso não havia sido um erro recente. Vinha acontecendo há mais de um ano, uma vida paralela que ele estava vivendo enquanto ela ainda tentava escolher cores de tinta para a casa dos sonhos. Confrontou-o no escritório, a sala onde uma vez sonharam com o futuro. Ele estava de pé na janela olhando para a cidade brilhante e indiferente. Ela colocou o contrato na mesa dele. Ele se virou, e por um momento, ela viu um lampejo do homem com quem se casou, um flash de pânico, de culpa, mas foi rapidamente extinto, substituído pela máscara fria e controlada do CEO. Jace, é complicado, ele disse, uma declaração impressionante de subestimação. Complicado, ela sussurrou, o som mal audível. Você tem vivido uma vida dupla, Damian. Tem construído um império com ela enquanto nossa própria casa. A que projetei para nós, para nossa família, é apenas um conjunto de desenhos que você nem olha mais. Isso não é justo, ele disse, voz defensiva. O negócio é sua vida agora. Ela terminou por ele. E não há lugar para mim nele ou para nós. Disse que estava partindo, indo para Boulder. Precisava respirar ar que não fosse espesso com as mentiras dele. Preciso de tempo para pensar, ela disse. Conversaremos em uma semana. Ele simplesmente acenou, seu alívio palpável. Não lutou por ela. Não implorou para ela ficar. Deixou-a sair pela porta, sair da vida dele, e nunca ligou. Esse silêncio foi mais doloroso que qualquer discussão. Era o som da própria irrelevância. E enquanto voava pelo país, não fazia ideia de que uma pequena vida secreta já estava começando dentro dela, um elo final inquebrantável com o homem que havia quebrado tão completamente seu coração. Boulder, Colorado, era a antítese da vida dela em Nova York. O horizonte irregular e imponente de Manhattan foi substituído pela presença majestosa e sólida das Flatirons. A energia frenética da cidade deu lugar a um ritmo mais calmo e deliberado. Jéssica ficou na pequena casa de hóspedes atrás da casa dos pais, um lugar cheio do aroma reconfortante da culinária da mãe e da oficina de madeira do pai. Nas primeiras semanas, fez pouco mais que dormir e fazer longas caminhadas solitárias no ar da montanha, tentando esfregar a mancha da traição da alma. A primeira semana passou em silêncio agonizante. O telefone permaneceu teimosamente quieto. Checava obsessivamente,
o coração saltando a cada notificação, só para despencar quando era apenas um alerta de notícias ou um e-mail lixo. Ele não ia ligar. No final da segunda semana, um tipo diferente de mal-estar começou a se instalar, uma fadiga persistente que o sono não conseguia consertar. Um gosto metálico estranho na boca. Uma aversão súbita ao café, uma bebida que amara a vida inteira. Atribuiu ao estresse e luto. O corpo estava simplesmente reagindo ao trauma do casamento despedaçado. Mas uma manhã, escovando os dentes, o cheiro da pasta de dente de menta enviou uma onda violenta de náusea através dela. Mal chegou ao banheiro. A mãe, uma enfermeira aposentada chamada Mary, a encontrou momentos depois, pálida e tremendo no chão do banheiro. A expressão de Mary era de simpatia sabedora. Não fez perguntas. Simplesmente saiu e voltou 10 minutos depois com uma pequena caixa da farmácia local. Só por precaução, querida, disse suavemente, colocando-a na pia. Jéssica encarou o teste de gravidez com sensação de pavor. Parecia impossível, uma piada cruel do universo. Tentaram por anos ter um filho. Conversaram com especialistas, suportaram ciclos de esperança e decepção de partir o coração, e finalmente se resignaram à ideia de que talvez fosse só eles dois. Essa luta compartilhada, ela agora percebia, havia sido outra casualidade do caso dele. Provavelmente estava com Vitória durante os mesmos meses que supostamente estavam tentando construir uma família. Com mãos trêmulas, fez o teste. Os 2 minutos que teve que esperar pareceram uma eternidade. Sentou na beirada da banheira, o coração martelando contra as costelas. Estava quase certa de que seria negativo, outra decepção numa longa linha delas. Mas não foi. 2 linhas rosa apareceram, claras e inequívocas. Grávida. Jéssica não chorou. Não sentiu alegria. Sentiu um choque profundo e vertiginoso seguido por uma onda de raiva fria e esclarecedora. Damian não havia apenas quebrado os votos e a confiança, havia abandonado no momento mais vulnerável da vida. Esta criança, filho deles, foi concebida durante as brasas moribundas do casamento, um testamento a um amor que ele já havia descartado. Seu primeiro instinto foi ligar para ele, gritar com ele, forçá-lo a reconhecer o que havia feito. Discou o número, o polegar pairando sobre o botão de chamada. Mas então parou. O que isso acomplicharia? Provavelmente veria como uma armadilha, uma manobra para parar o divórcio que claramente queria. A acusaria de usar um bebê como alavanca. O homem que uma vez foi seu parceiro agora era seu adversário. Em vez disso, fez o que uma arquiteta faz. Fez um plano. O informaria, mas não de uma maneira que ele pudesse ignorar ou distorcer. Seria documentado, oficial. Foi ao médico no dia seguinte para confirmar a gravidez. Então enviou uma mensagem de texto, clínica e direta, com a foto do teste. Deixou uma mensagem de voz, calma e factual, declarando os resultados da visita ao médico. E finalmente, enviou uma carta registrada exigindo sua assinatura no recebimento. Haveria uma trilha de papel. Haveria prova. O recibo do correio registrado voltou com uma assinatura rabiscada, quase legível, que era inegavelmente dele. Ele sabia que tinha a carta nas mãos, e ainda assim não ligou. O silêncio que seguiu foi a confirmação final. Ele não se importava. O bebê não mudava nada. Havia feito sua escolha, e sua escolha foi Vitória. Foi naquele momento que o luto da Jéssica endureceu em determinação. Não era mais uma vítima. Era uma mãe. Sua luta não era mais sobre salvar o casamento, era sobre proteger seu filho. Contratou Brenda Walsh, uma advogada de direito de família notoriamente dura que o pai conhecia de um conselho de caridade local. Ele quer fingir que você e este bebê não existem, Brenda disse durante a primeira reunião, os olhos brilhando com raiva justa. Tudo bem, vamos deixá-lo. Vamos deixá-lo arquivar seus papéis e marcar suas datas no tribunal. Vamos deixá-lo e sua amante entrarem naquele tribunal pensando que ganharam. E então, Jéssica, você vai entrar lá e mostrar exatamente que erro catastrófico cometeram. O plano era aterrorizante, mas também empoderante. Por meses, Jéssica focou na saúde. Assistiu o corpo mudar, sentiu o primeiro tremular de movimento, e ouviu o batimento cardíaco forte e firme no ultrassom. Estava construindo algo novo, algo que era só dela. Então veio o investigador particular. Ela o avistou um dia, um homem sem graça num sedã bege estacionado na rua da casa dos pais. Não era muito bom. Viu-o novamente no supermercado e uma semana depois perto do parque onde caminhava. Brenda confirmou através de um contato, Paul Stadler, um investigador particular frequentemente usado por escritórios de advocacia de primeira linha de Nova York. Estava reportando diretamente ao Damian. Então ele sabia.
Não estava apenas a ignorando, mas também a espionando. Qualquer esperança remanescente de que tudo fosse um terrível mal-entendido evaporou. Esta era uma guerra estratégica calculada, e ele estava tratando ela e o filho por nascer como um obstáculo a ser gerenciado. Bom, Brenda disse com um sorriso sombrio. Ele está criando nossa evidência para nós. Deixe-o assistir. Deixe-o ver você prosperar. Deixe-o ficar confortável. Sua arrogância será sua ruína. De volta à realidade suspensa do tribunal, as linhas de batalha estavam traçadas. A juíza Reis havia convocado um recesso de 30 minutos, e a pequena sala era uma colmeia de conversas sussurradas frenéticas. Num canto, Vitória Devo estava tendo um colapso completo, embora silenciosamente contido. Seu rosto, geralmente uma tela de controle frio, estava manchado de raiva. Você sabia, ela sibilou para Damian, voz um sussurro venenoso. Sabia que ela estava grávida há meses e não disse nada. Me deixou sentar aqui. Me deixou planejar. O que eu era, Damian? Um substituto até sua esposa fértil decidir voltar. Não é assim, Vitória, Damian disse, voz baixa e tensa. Passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, bagunçando-o pela primeira vez o dia todo. Não acreditei. Achei que era um truque. Um truque? Ela riu, risada afiada e sem humor. Ela parece um truque. Está prestes a dar à luz nos degraus do tribunal, e o investigador particular, você estava espionando. Sabia e mentiu para mim. Mentiu para nossos advogados. Garrefin se meteu entre eles, rosto sombrio. Isso muda o cálculo, Damian, substancialmente. Uma gravidez escondida é evidência de seu conhecimento prévio. Isso é um desastre da perspectiva de RP, sem mencionar legal. O pré-nupcial tem cláusulas sobre crianças. Não é mais uma simples dissolução. Enquanto isso, no canto oposto, Brenda Walsh estava preparando sua cliente. Eles estão abalados, disse, entregando a Jéssica uma garrafa de água. Finn é um tubarão corporativo, não um brigão de direito de família. Está fora de seu elemento. Vão vir com tudo que tem. Vão tentar pintá-la como mentirosa, manipuladora, mãe inadequada. Não morda a isca. Mantenha calma. Fique com os fatos. A verdade é seu escudo. Jéssica acenou, a mão descansando na barriga, onde uma rajada de chutes lembrava exatamente pelo que estava lutando. Estou pronta, disse. Quando o tribunal se reuniu novamente, a atmosfera havia mudado. O choque inicial havia passado, substituído por uma fúria fria e tática. Garrefin colocou Jéssica de volta no banco das testemunhas, sua postura não mais suave, mas abertamente agressiva. Senhora Peterson vestuou. Ele começou, caminhando diante dela. Afirma que saiu por causa de um caso. No entanto, admite que não tinha prova definitiva, apenas suspeitas e extratos de cartão de crédito. Não é mais provável que estava infeliz, que se sentia ofuscada pelo sucesso do marido e simplesmente fugiu. Encontrei um contrato de locação para uma cobertura em nome da amante do seu cliente, pago pela empresa dele, Jéssica declarou calmamente. Considero isso definitivo. Um apartamento corporativo ao qual a senhora Devo, como diretora operacional, tinha direito, Finn retrucou. Saltou para uma conclusão que convinha à sua narrativa. Uma narrativa que agora está usando para encenar esta exibição teatral. Ele gesticulou em direção ao estômago dela. Objeção. Brenda gritou. O advogado está pressionando a testemunha e fazendo declarações preconceituosas sobre sua condição física. Deferida, a juíza Reis advertiu. Cuidado com o tom, Sr. Finn. Finn se recompôs, olhos frios. Vamos falar sobre esta gravidez. Afirma que meu cliente é o pai, mas esteve ausente por 10 meses. Viveu em estado separado, levando vida separada. Como este tribunal pode ter certeza da paternidade da criança? A pergunta foi um golpe vil e calculado, projetado para semear dúvida e humilhá-la. A implicação era clara. Ela poderia ter estado com outra pessoa. Os olhos da Jéssica brilharam com fogo, mas sua voz permaneceu nivelada. Meu marido e eu fomos íntimos 2 noites antes de eu deixar Nova York. A data de concepção, conforme confirmada por 3 exames médicos separados, alinha perfeitamente com essa cronologia. Não estive com outro homem desde então. Estou feliz em me submeter a qualquer teste de DNA que o tribunal exigir assim que a criança nascer. Na verdade, insisto nisso. Sua certeza inabalável tirou o vento das velas do Finn. Ele mudou seu ataque. Também afirma que tentou contatar meu cliente. Uma mensagem de voz, uma mensagem de texto. Essas coisas podem ser falsificadas,
Não podem. E uma carta registrada. Sabia que ele estava viajando extensivamente a negócios. Poderia ter sido assinada por um assistente e descartada como correio indesejado. Está sugerindo que a assinatura do Sr. Westphal foi falsificada. Brenda se intrometeu de seu assento. Porque podemos trazer um perito em caligrafia se quiser seguir esse caminho. Finn a ignorou. Por que não tentou mais, Sra. Peterson Westphal? Por que não vou de volta para Nova York? Por que não apareceu no escritório dele? Se isso era tão importante, por que se esconder no Colorado por 7 meses? Eu não estava me escondendo, Jéssica disse, voz se elevando com emoção. Estava sobrevivendo. Meu marido, o homem com quem construí uma vida, quebrou minha confiança e me abandonou. Deixou claro que não queria contato. Então, quando disse que estava carregando seu filho, respondeu com silêncio absoluto. O que eu deveria fazer? Implorar para ele ser pai? Estava focada numa gravidez saudável longe do estresse, das mentiras e da mulher que escolheu sobre mim. Estava esperando ele ser um homem e reconhecer sua responsabilidade. Nunca fez. Suas palavras foram um acerto direto. Não estava se fazendo de vítima, estava explicando sua força. Finn, vendo que estava perdendo, jogou sua última carta desesperada. Voltou sua atenção para o estado mental dela. Sra. Peterson Westphal, não é verdade que procurou terapia para ansiedade e estresse 2 anos atrás, que disse ao médico que se sentia sobrecarregada pela vida. Foi um golpe baixo, cavando em seu histórico médico privado. Sim, Jéssica disse sem vergonha. Meu marido estava trabalhando 80 horas por semana. Estávamos lutando contra a infertilidade, e eu estava administrando minha própria firma de arquitetura. Procurei terapia para desenvolver mecanismos saudáveis de enfrentamento. Foi a coisa responsável a fazer. Ou talvez, Finn insinuou, voz pingando condescendência. Tem histórico de instabilidade emocional, de fugir quando as coisas ficam difíceis. Talvez toda esta gravidez seja uma ilusão, uma fantasia desesperada para reconquistar um marido que já tinha seguido em frente. Antes mesmo da Brenda poder objetar, um estrondo alto e ressonante ecoou pelo tribunal. Não foi o martelo da juíza. Foi o punho de Damien Westphal batendo na mesa da defesa. Toda pessoa na sala se encolheu. O som foi tão cru, tão violento, que pareceu abalar as próprias fundações do decoro do tribunal. Damien Westphal estava de pé, rosto uma máscara de fúria incandescente. Sua cadeira havia sido empurrada para trás com tanta força que quase tombou. Chega, ele rosnou. A palavra foi baixa, mas carregava a autoridade absoluta de um homem acostumado a comandar salas de reunião e dobrar mercados à sua vontade. Finn congelou no meio da frase, boca ligeiramente aberta. Vitória encarou Damien, um lampejo de medo nos olhos. Este não era o Damien frio e controlado que conhecia. Era outra pessoa inteiramente. Damien, sente-se, Finn sibilou por entre os dentes. Isso não está ajudando. Damien o ignorou. Seus olhos estavam fixos na Jéssica. E pela primeira vez, ela viu algo além da culpa e raiva. Viu um vislumbre do homem que costumava ser, o homem que uma vez jurou protegê-la. Deu um passo à frente em direção ao banco das testemunhas, sua presença tão imponente que o oficial do tribunal instintivamente se moveu para interceptá-lo. Sr. Westphal, a voz da juíza Reis foi como um chicote. Retornará ao seu assento imediatamente, ou o farei remover por desacato. Damien parou, mas não se sentou. Virou o olhar da Jéssica para a juíza, expressão resoluta. Meritíssima, ele disse, voz agora clara e poderosa, ressoando no silêncio atordoado. Meu advogado está agindo com base em minhas instruções anteriores. Instruções baseadas em informações ruins e julgamento ainda pior. A linha de questionamento que está seguindo é ofensiva. Está errada, e vai parar agora. Finn parecia totalmente mortificado. Damien, o que está fazendo? Damien finalmente se virou para seu advogado, olhos flamejando. Estou acabando com esta farsa, Garret. Minha esposa não é instável. Ela não é mentirosa. E não é delirante. Então virou o olhar de volta para a sala, olhos varrendo os rostos chocados até descansarem novamente na Jéssica. Sua voz suavizou, mas não perdeu nada de seu poder. Eu sabia da gravidez, declarou, a admissão sugando o último bit de ar da sala. Recebi a mensagem de texto. Recebi a mensagem de voz. Assinei a carta pessoalmente. Contratei Paul Stadler. Vi as fotografias. Vitória Devo soltou um pequeno som ferido como se tivesse sido fisicamente atingida. Era uma coisa suspeitá-lo. Era outra ouvi-lo confessar tão publicamente.
Sua humilhação agora estava completa e absoluta. Então por quê, Sr. Vestuou? A juíza Reis perguntou, voz perigosamente calma. Prosseguiu com este divórcio, permitindo que seu advogado alegasse ignorância e difamasse sua esposa. O maxilar de Damián se contraiu. Porque fui um tolo. Ele disse, autocondenação crua. Fui arrogante. Deixei minha raiva e orgulho me cegarem. Me convenci de que era uma manobra, uma tática para ganhar vantagem. Ouvi as pessoas erradas. Lançou um olhar gelado e breve para Vitória, não deixando dúvidas sobre a quem se referia. Me recusei a acreditar que era real, mas vendo-a aqui, ouvindo-a dizer a verdade, eu estava errado. Estava errado sobre tudo. Deu outro passo em direção a Jéssica, mãos ligeiramente levantadas num gesto de rendição. Geis, ele disse, voz agora grossa com uma emoção que ela não ouvia há anos. Sinto muito. O que coloquei você é imperdoável. O tribunal estava totalmente imóvel. Isso não era mais um procedimento legal. Era uma confissão, um desenrolar público e cru. Brenda Walsh, sentindo uma mudança monumental, se levantou lentamente. Meritíssima, à luz do testemunho do Sr. Vestuou, que corrobora diretamente o relato da minha cliente, nós. Mas Damián não havia terminado. Levantou uma mão, e a pura força de sua vontade silenciou até ela. Olhou para a juíza Reis, uma nova determinação feroz nos olhos. Meritíssima, ele declarou, voz soando com convicção. Estou retirando minha petição de divórcio. Não quero terminar meu casamento. Então se virou para enfrentar toda a sala, um rei reclamando seu reino. Suas próximas palavras não foram para a juíza ou para Jéssica, mas para o registro, para o futuro. E para o bem da clareza absoluta, deixe-me declarar isso para o tribunal e para a posteridade. Eu, Damián Vestuou, sou pai do filho da minha esposa. Reconheço minha paternidade plena e sem reservas. Fez uma pausa, respirando fundo, e olhou diretamente para Jéssica, uma expressão estranha, quase confusa no rosto. Parecia estar a vendo, verdadeiramente vendo-a pela primeira vez em anos. Então veio a reviravolta que ninguém, nem mesmo Jéssica, poderia ter previsto. Além disso, Damián continuou, um leve sorriso incrédulo tocando seus lábios, quero corrigir o registro num ponto final. Minha esposa e eu não estamos esperando um filho. Uma onda de confusão lavou a sala. Fim parecia que ia ter um aneurisma. Damián estava se retratando. Era algum tipo de colapso bizarro. O sorriso de Damián cresceu mais largo enquanto olhava para o rosto atordoado da Jéssica. Estamos esperando filhos, ele anunciou, voz cheia de uma alegria estrondosa súbita. Plural. Minha esposa Jéssica está grávida de nossos filhos gêmeos. A bomba aterrissou com um silêncio ensurdecedor. A mão da Jéssica voou para a boca, olhos arregalados de choque. Como ele poderia saber? Era um segredo que ela e o médico só haviam confirmado uma semana atrás, um detalhe que estava guardando, uma alegria privada em seu mar de problemas. Os olhos de Damián encontraram os dela, e neles, ela viu a resposta. O investigador particular, os relatórios. Stadler deve ter ouvido algo, uma conversa com a mãe, uma ligação com o consultório médico. A vigilância que ele usou para feri-la havia, no final, revelado uma verdade tão poderosa que quebrou suas defesas. Ele sabia. Sabia que eram gêmeos. E naquele momento, o peso de não apenas um herdeiro, mas dois, uma dinastia, aparentemente foi suficiente para quebrar as paredes de orgulho e raiva que construiu ao redor de si mesmo. Vitória Devo fez um som, um ruído baixo e gutural de puro desespero. Não era apenas um bebê. Eram dois. 2 filhos. O legado Vestuou não estava apenas garantido, mas duplicado, e ela não fazia parte dele. Todo o seu futuro havia acabado de ser apagado. Levantou-se abruptamente, rosto uma máscara fantasmagórica pálida, e fugiu do tribunal, seu advogado correndo atrás dela. O cerco acabou. A batalha foi ganha. Mas enquanto Jéssica olhava para o marido, este estranho que acabará de reclamá-la publicamente e seus filhos por nascer, sabia que a guerra pelo futuro deles estava apenas começando. As consequências da declaração de Damián no tribunal foram uma tempestade na mídia. As manchetes foram explosivas. Vestuou se reconcilia com a esposa grávida em drama chocante no tribunal. Bomba bilionária. Damián Vestuou será pai de gêmeos. Amante foge em lágrimas enquanto Vestvood se reúnem. A narrativa havia virado completamente. Jéssica não era mais a esposa fugitiva. Era a heroína triunfante e injustiçada. Vitória Devo,
Uma vez a CO polida e poderosa, agora era um espetáculo público, a amante desprezada expulsa da maneira mais humilhante imaginável. Damian se moveu rapidamente. Demitiu Garré-Finn e toda a sua equipe jurídica, substituindo-os por uma firma especializada em gestão de crise e direito de família. Lançou uma única declaração pública cuidadosamente redigida expressando seu profundo pesar pela dor privada tornada pública e seu compromisso inabalável com sua esposa e família crescente. Estava em modo de controle total de danos, mas pela primeira vez, suas ações pareciam alinhadas com proteger Jéssica, não apenas a si mesmo. A primeira conversa deles aconteceu numa sala de conferência privada no tribunal, um espaço estéril que parecia totalmente inadequado para o peso emocional entre eles. Como você soube? Jéssica perguntou, voz quieta. Era a única pergunta que importava. O último relatório do Stadler. Damian admitiu, não olhando para ela, sua vergonha palpável. Ele gravou uma conversa que você teve no telefone com seu médico. Me enviou o arquivo de áudio ontem de manhã. Ouvi você falando sobre os batimentos cardíacos deles. 2. Ouvi alegria em sua voz, Jace. E percebi que monstro eu havia sido. Finalmente encontrou os olhos dela, os próprios cheios de remorso profundo e doloroso. Estava tão convencido de que estava tentando me prender. Vitória. Ela alimentou essa narrativa. Disse que você era manipuladora, que faria qualquer coisa pelo dinheiro. E eu fui fraco o suficiente, estúpido o suficiente para acreditar porque era mais fácil que admitir que havia destruído a melhor coisa da minha vida. Jéssica ouviu, coração emaranhado confuso de dor, alívio e cautela. O pedido de desculpas dele parecia sincero, mas anos de mentiras haviam corroído a fundação da confiança deles. Um pedido de desculpas não conserta, Damian. Você não apenas me ignorou. Me espionou. Me colocou no banco das testemunhas e deixou seu advogado me chamar de mentirosa e mentalmente instável. Eu sei, ele disse, voz rachando. E passarei o resto da minha vida tentando compensar isso, se me deixar. Saíram do tribunal separadamente para evitar o circo da mídia. Damian providenciou um carro particular para levá-la ao hotel onde reservou uma suíte para ela, não o apartamento antigo deles, um terreno neutro. Foi um gesto de respeito pelo espaço dela. Concordaram em conversar novamente no dia seguinte para começar o longo e árduo processo de descobrir o que viria a seguir. Mas Vitória Devo não era o tipo de mulher que desaparece silenciosamente na noite. Havia sido aniquilada pública e profissionalmente. Damian a fez ser escoltada para fora da sede da Vestuo Global naquela mesma tarde. Seu acesso revogado, carreira em ruínas. Perdeu o homem, o dinheiro e o poder. Uma mulher como Vitória, quando encurralada, não se rende. Ela morde. 2 dias depois, justo quando uma trégua frágil estava começando a se formar entre Jéssica e Damian, a serpente atacou. Um vazamento explosivo anônimo atingiu o Wall Street Journal. Era uma exposição meticulosamente detalhada sobre uma série de contas offshore e corporações de fachada ligadas à Vestuo Global. O artigo alegava um esquema sofisticado para subvalorizar ativos numa fusão internacional recente, efetivamente defraudando acionistas em centenas de milhões de dólares. Os documentos eram específicos demais, os detalhes íntimos demais para serem de um outsider. Era um trabalho interno, e tinha as impressões digitais da Vitória Devo por toda parte. O mercado reagiu instantaneamente. As ações da Vestuo Global despencaram 20% na abertura. A SEC anunciou uma investigação formal imediata. Damian, que acabará de puxar sua vida pessoal de volta do precipício, agora enfrentava o potencial colapso de todo o seu império. Estava em seu escritório, uma sala de guerra de advogados e executivos de relações públicas, quando Jéssica entrou. Havia visto as notícias, e sabia com certeza absoluta quem era responsável. Foi ela, Jéssica disse, não como pergunta, mas como declaração. Damian olhou para cima, rosto sombrio, envelhecido 10 anos num único dia. Ela foi minha COO por 4 anos. Sabia onde cada esqueleto estava enterrado porque me ajudou a enterrar alguns deles. Gesticulou para uma montanha de arquivos na mesa de conferência. Isso não foi apenas vingança. Isso é um tiro mortal. Está tentando queimar todo o reino. Seus novos advogados estavam aconselhando-o a cortar as perdas, cooperar, encontrar um bode expiatório. A evidência era condenatória. Mas Jéssica, olhando o caos, viu outra coisa. Viu um padrão. Vitória era brilhante, mas também arrogante. Seu ataque nasceu da raiva, e raiva torna as pessoas desleixadas. Deixe-me ver os documentos, ela disse. Damian olhou para ela, confuso. Jace, isso é uma bagunça de registros da SEC e códigos fiscais offshore.
Não é. É uma estrutura, Damian. Ela o interrompeu, mente de arquiteta entrando em ação. É um sistema. É um projeto. Você constrói coisas, eu as projeto. Encontro falhas em projetos. Deixe-me olhar. Pelas próximas 48 horas, mal dormiram. Transformaram o escritório em seu próprio centro investigativo. Enquanto Damian e sua equipe lidavam com a hemorragia financeira e consequências legais, Jéssica sentou na mesa de conferência com cada documento vazado, cada extrato financeiro, cada cadeia de e-mails. Espalhou-os como projetos, mente peneirando através do ruído, procurando pela estrutura subjacente do ataque da Vitória. Não estava procurando por um erro financeiro. Estava procurando por uma falha de design, algo que não se encaixava, um detalhe fora de lugar. E tarde na segunda noite, cercada por xícaras de café e sanduíches meio comidos, encontrou. Era uma série de transferências eletrônicas, pequenas mas regulares, de uma das corporações de fachada implicadas para uma conta nas Ilhas Cayman. As transferências estavam disfarçadas como taxas de consultoria. Mas a conta não era corporativa. O nome do beneficiário estava codificado. Mas Jéssica, usando uma lista antiga de pseudonimos da empresa que lembrava de anos atrás, conseguiu decifrá-lo. A conta pertencia a Cora Jennings, advogado da Vitória. Mas essa não era a falha. A falha estava nas datas. As transferências haviam começado 6 meses atrás, muito antes da audiência de divórcio, muito antes de Damian ter oficialmente terminado as coisas com ela. Vitória não havia sido apenas sua amante. Havia estado ativamente planejando sua destruição, desviando fundos e construindo um arsenal contra ele, mesmo enquanto dormia na cama dele e sussurrava promessas sobre o futuro deles. Isso não foi ato de uma mulher desprezada. Foi um golpe longo e premeditado de ataque corporativo disfarçado como caso amoroso. Meu Deus, Damian sussurrou, olhando a evidência. Ela nunca estava construindo um futuro comigo. Estava construindo um caso contra mim. Jéssica olhou para ele. Expressão séria. Ela cometeu um erro. Implicou seu próprio advogado na fraude. Se Cora Jennings for preso por lavagem de dinheiro, vai entregá-la para se salvar. O veneno havia sido potente, mas Jéssica acabará de encontrar o antídoto. A luta havia mudado novamente. Não se tratava mais de salvar sua empresa de uma ex-amante vingativa. Era sobre derrubar um predador corporativo que quase destruiu todos eles. Iam fazer isso juntos. O confronto final não foi num tribunal, mas no coração do império de Damian, a sala de reunião do 80º andar da Vestuol Global. Antes de enfrentar seus membros do conselho em pânico que se reuniram para exigir sua renúncia, Damian e Jéssica executaram seu contra-ataque. Encurralaram o advogado da Vitória, Cora Jennings, numa sala lateral. Ele entrou presunçosamente, mas sua confiança desapareceu quando Jéssica calmamente apresentou impressões de sua conta offshore detalhando as transferências ilegais da Vitória. Enfrentado com prova irrefutável de conspiração e lavagem de dinheiro, e 2 agentes federais carrancudos na sala, Jennings desmoronou completamente. Para se salvar, deu-lhes tudo. Uma confissão assinada, e-mails incriminadores e a localização de um servidor detalhando todo o esquema da Vitória. Ela não havia sido apenas uma amante vingativa. Era um predador corporativo que havia planejado a ruína dele por meses. Armado com essa prova inegável, Damian entrou na sala de reunião hostil. Deixou os membros do conselho expressarem sua fúria antes de sua equipe distribuir tablets para cada um. Nas telas, a confissão de Jennings expôs a verdade nua. O vazamento não foi de um denunciante. Foi um ataque malicioso premeditado por uma executiva desgraçada que havia vendido as ações da empresa para lucrar com o caos que criou. A SEC foi informada. Damian anunciou, voz ecoando com autoridade renovada. O mandado foi emitido para a prisão da senhora Devo. Já iniciei uma recompra de ações para estabilizar o preço das ações. A Vestuol Global não está colapsando. Está sendo limpa. Não havia apenas salvado seu império, transformou sua maior vulnerabilidade em sua maior vitória. Da porta, Jéssica assistiu, dando-lhe um pequeno aceno. Foi sua vitória também. Vitória foi presa horas depois tentando embarcar num jato particular, sua queda tão rápida e pública quanto sua ambição havia sido. Naquela noite, Damian e Jéssica ficaram no terraço da suíte dela no hotel, as luzes da cidade cintilando abaixo. O silêncio entre eles não era mais pesado com traição, mas com o peso cauteloso de um futuro incerto. Você salvou minha empresa, Damian disse quietamente. Nós salvamos, ela o corrigiu, mão descansando na barriga. E não é o que importa. Isso é. Ele finalmente olhou para ela, remorso cru e não disfarçado.
Listei o apartamento da Fifth Avenue e disse ao corretor para tirar o terreno no interior do mercado. Hesitou. Sei que destruí o que planejamos construir, mas talvez pudéssemos construir algo novo lá para eles. Um lugar para recomeçar. Não era uma promessa de um futuro perfeito, mas era uma oferta, um projeto para um novo começo. Jéssica olhou para o horizonte, para o céu infinito, e pensou nos 2 batimentos cardíacos dentro dela. Mereciam uma chance. 2 poltronas grandes de couro gasto, ela disse, voz quase um sussurro. A respiração de Damian parou. Olhou para ela, coração doendo com uma esperança frágil. Na biblioteca, ela esclareceu, um pequeno sorriso lacrimoso tocando seus lábios. Com uma lareira. É por onde começaríamos. Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno que ela não via há anos. Não era perdão, ainda não, mas era um acordo. O primeiro tijolo colocado numa nova fundação, num caminho que talvez apenas aprendessem a caminhar juntos. E assim, uma história que começou com um ato silencioso de traição num arranha-céu de Manhattan terminou não com uma vitória dramática no tribunal, mas com uma promessa silenciosa numa varanda de hotel. Jessica Peterson não reconquistou seu marido com um único gesto grandioso. Reclamou sua vida, seu poder e seu futuro através de força, inteligência e um compromisso inabalável com as crianças que carregava. Damian Westphal aprendeu que seu império era inútil sem uma fundação de confiança e família. A história deles é um lembrete poderoso de que as traições mais profundas frequentemente vêm daqueles mais próximos de nós, mas também que a verdadeira força não é sobre evitar a queda. É sobre como você escolhe se reconstruir das cinzas. O que vocês acham que vai acontecer com eles? Uma confiança que foi tão completamente estilhaçada pode ser totalmente restaurada. Damian vai realmente mudar, ou as pressões do mundo dele vão separá-los novamente. Deixem seus pensamentos nos comentários. Se essa história tocou vocês, por favor curtam este vídeo. Compartilhem com alguém que ama uma história de resistência. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais dramas da vida real que vocês não vão querer perder. Ativem o sininho das notificações para nunca perderem uma atualização. Até a próxima, pessoal!